Fala pessoal, eu sou o Bombi e eu vou falar o resumo de cada episódio. Bem, episódio 1 tem a abertura clássica e depois a Kubi, que é a personagem rosa com uma orelha de gato, ela aparece enquanto o Bombi, que é esse personagem com cabeça redonda, e o Comstick, que é esse com cabeça de estrela, estão conversando, né? Daí, depois dessa cena, tem todo mundo ali junto. Daí, o braço do Comstick fica, tipo, como se tivesse abstraído. Daí, depois dá um zoom enorme, como se estivesse se afastando. E ele vê o braço dele de novo. Só que aí, depois dessa cena, eles já viram abstraído. Daí, rola uma ceninha dele e o Bombi se encarando, né? Uma cena bem normalzinho. Tipo, como se fosse a última cena deles. E aí depois o Caine, que é Caine, tá? Que é esse personagem triângulo aí, com amarelo. Ele leva ele pra baixo do mundo, que seria essa grade dos abstraídos. Nos próximos episódios vai ter tipo isso. Daí, o resumo do episódio 1 é esse. Agora vamos para o episódio 2. Episódio 2, o Bombi, ele tá sentado sozinho, até que a Kubi, ela chega e senta com ele e pergunta como ele tá. Daí depois ele responde, sei lá, tipo como se não tivesse com a cabeça pra responder. E aí ele vê a grade dos abstraídos, que eu citei no episódio anterior. Daí depois a gente entra na mente do Comstick, que ele já tá abstraído. E ele quer muito a saída, né? Daí depois tem a cena que o Caine joga uma pelúcia do Bombi fora. E o novo personagem, que é o Mócio, ele pega a pelúcia. E aí a gente entra na mente dele e ele tem tipo um pesadelo, entre aspas, né? Que é uma cena toda doidona. Aí depois ele acorda assustado. E esse foi o resumo do episódio 2. É meio confuso, mas na temporada 2 não vai ser mais tão confuso assim. O episódio 3 tem a cena de início, que é a mesma do episódio anterior, que é o Mócio que acorda assustado. Daí depois tem ele conversando com um Bombi. Daí quando ele vai responder ele, um abstraído ele se solta e corre atrás deles. Daí o Mócio ele vê uma caixa vermelha. E ele lembra que essa caixa foi jogada no Bombi, né? Daí depois disso tem uma cena que a Kubi tá lá normalmente e a Orosnage, que é uma personagem nova, aparece e elas ficam conversando, né? Tipo, aí ela pergunta quem é ela, daí ela fala e etc. Daí depois disso a gente vê o Bombi correndo e a abstração vai junto com ele. Daí quando ele cai no chão e se levanta, a abstração cai em cima dele e eles meio que se misturam, entre aspas, e o Bombi abstrai, infelizmente. Daí tem uma cenazinha que vai ter no episódio 4, que é uma lembrança, assim. E agora, indo para o episódio 4, o último da temporada 1, tem a cena de início do próprio Bombi já abstraído, que ele meio que se decepciona, que ele abstraiu e começa a chorar. Já o Mócio, ele aparece e encosta nas costas dele. Daí, com isso, ele pula nele, meio que entra nele, né, na mente dele, e consegue ver o que tá acontecendo. E ele vê o Bombi olhando pra frente. Daí quando ele chega muito perto, o Bombi ele prende ele na parede, tipo, expressando os sentimentos que ele tava sentindo na hora, e meio que fica enforcando ele. Daí, quando ele para de enforcar, o Mócio sai correndo, e aí ele chega tipo, o pessoal salva ele, pra ele não abstrair junto com o Bombi. E é isso, aí ele sai dali e fim. Mas as últimas cenas são das próprias lembranças deles, quando eles eram humanos, assim, entre aspas. E é isso. Se não entenderam algo, falem nos comentários que eu vou responder vocês.